Eficiência energética e segurança em sistemas de refrigeração industrial por amônia. Hoje nós vamos falar a respeito dos sistemas de refrigeração, em especial com o uso da amônia, do fluido amônia, que é o fluido mais dissipado aí na indústria, em especial na indústria frigorífica, de alimentos e bebidas, química, farmacêutica, enfim, tanto para uso direto quanto para uso indireto, através de chillers, por exemplo, ou outros equipamentos. E nós vamos focar na eficiência energética, como está escrito aqui, e também nos pilares da segurança, trazendo não tanto informações vagas sobre os fluidos em si, mas informações solicitadas, informações que chegam muito a nós através dos técnicos, engenheiros, pessoal de utilidades, manutenção, bem focadas em soluções em cima de problemas reais, não de problemas que não existem ou vendendo algo inexistente. Esse vídeo é um vídeo puramente de conteúdo, um vídeo técnico, de entrega de valor. A gente não visa nada comercial. Nós trouxemos alguns produtos aqui para exemplificar o que a gente fala. Somos distribuidores exclusivos da Danfoss, mas esse vídeo é um vídeo de conteúdo, focado em conteúdo. Nós vamos falar sobre preços de produtos, fazer propagandas, enfim, é um vídeo de conteúdo para você. Um problema muito comum apresentado em sistemas de refrigeração é a presença de ar no sistema e nas tubulações. Esse ar, ele tem algumas causas e ele é um grande vilão energético. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, quais são as causas que geram a presença de ar em tubulações e sistemas de refrigeração industrial por amônia? Novas tubulações sem vácuo adequado. Então, quando é feita uma nova instalação, uma nova tubulação, instalado um novo equipamento, feita uma adequação, o que acontece? Se o vácuo feito na linha não for adequado, o vazio, como alguns instaladores, enfim, chamam o vácuo, isso vai ocasionar a entrada de ar no sistema. Então, esse é um dos pontos. Vazamento quando for aberto para manutenção. Eu vou fazer uma manutenção de válvula, uma manutenção de um equipamento, de um trocador de calor, enfim, de algum componente do sistema. Eu vou abrir o sistema para fazer uma manutenção. Pode ser que entre ar, como nas novas tubulações, e esse ar também deve ser feito o dreno dele, ou seja, o vazio dele, para que não se forme nenhum tipo de ar dentro do sistema ou da tubulação. Penetração através de componentes do sistema. Então aí, às vezes, componentes de baixa qualidade, até a construção, muitas vezes utilizando materiais baratos ou a vedação não sendo apropriada para o fluido, esses componentes podem dar uma entrada à penetração de ar. Então você vai estar fazendo com que ar entre no seu sistema através de componentes de baixa qualidade. Por isso que a gente sempre enfatiza muito essa questão de não olhar somente o preço, mas sim o valor que as válvulas, os controles, os componentes entregam para o seu sistema. Vazamento em conexões no lado de baixa pressão. Aqui a gente enfatiza em especial o regime de congelamento menos 35, muito comum na indústria frigorífica, por exemplo, porque como a pressão é muito baixa nesse tipo de sistema, o vazamento aqui vai dar uma grande entrada de ar. Por quê? A pressão que está no sistema não vai ter força para gerar uma contrapressão em relação à pressão do ar que está do lado exterior. Então esse ar vai acabar entrando através dessas conexões, e aqui eu não destaco nem somente as conexões, mas também a tubulação, equipamentos, válvulas, enfim. Então, o ar, essas são as causas comuns de entrada de ar em sistemas de refrigeração industrial por amônia. Como saber se tem ar dentro da minha instalação, do meu sistema de refrigeração industrial por amônia? Quais são quais são os pontos físicos que me mostram se eu tenho ou não tenho ar dentro do meu sistema? Então, o método para saber se eu possuo ar, o método mais simples, mais barato e mais eficaz, ele é fazendo a comparação da diferença, ou seja, do diferencial de pressão. Para fazer essa comparação de diferencial de pressão, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o manômetro do tanque de líquido
com a pressão saturada correspondente à temperatura, aí tem a tabelinha de pressão e temperatura, medida na saída do condensador. Quanto maior é a presença de ar no sistema, o que acontece? O custo do sistema se torna maior. Tanto o custo direto da geração através da energia elétrica, onde nós vamos apresentar mais para frente um cálculo feito com base na documentação da ASHRAE, que é a maior, digamos, o maior órgão de conteúdo, de normas técnicas, enfim, da área de refrigeração. Eu até sugiro você estudar através desse pessoal, é um conteúdo muito importante, muito interessante. Então, o custo é muito grande, porque quanto mais ar, menos eficiência. E aqui eu destaco também, a eficiência, o custo, ele não está ligado somente à geração do frio, da refrigeração, através do consumo maior de energia elétrica, mas ele está ligado também à maior quebra e dos componentes, em especial do compressor. Com uma presença muito grande de ar, nós vamos falar disso mais adiante, com uma presença muito grande de ar, a maior pressão dentro do condensador, naturalmente a lubrificação do compressor vai ser comprometida e a chance da manutenção dos componentes internos do compressor de amônia, elas aumentam muito. Então vale muito a pena prestar atenção nisso, fazer essa medição de tempos em tempos, criar esse hábito, porque a identificação desse problema precocemente vai te ajudar a ter um sistema muito melhor. Afinal, qual é o problema em ter ar dentro do meu sistema de refrigeração por amônia? Então, o ar forma uma espécie de filme térmico no condensador. O que acontece quando que esse fator ocorre? A capacidade do condensador reduz e a pressão interna, como eu falei anteriormente, aumenta. Então a pressão de condensação vai aumentar. Com isso, diminui a eficiência, porque nós precisamos de mais trabalho para gerar o mesmo, vamos botar aqui um igual, ou menor resultado, ou seja, o gasto, o custo de operação é maior e, como eu disse anteriormente, o custo de manutenção também é muito elevado nesse tipo de sistema. Então aumenta a quebra e manutenção. Como eu estava falando do órgão ASHRAE antes, uma diminuição de 10% na capacidade do sistema, ela é promovida pela presença de ar no sistema de refrigeração. Então, um sistema de refrigeração com alta presença de ar internamente vai ter uma redução de 10% da sua capacidade de produção frigorífica. Então, mesmo que os compressores estejam trabalhando na sua total potência, o sistema todo, na verdade, não só os compressores, os condensadores, evaporadores, enfim, nós vamos ter uma capacidade de redução de 10% de produção de frio. Como resolver o problema do ar em sistemas de refrigeração por amônia? Então, a gente tem duas formas de resolver. Uma delas, e bem tradicional, é a purga manual. A purga manual, o que acontece com ela? Ela é uma purga que depende de operador, porque o operador basicamente vai fazer essa purga manualmente. Ela tem um grande desperdício de gás refrigerante, porque o operador vai fazer a purga por um determinado tempo, mas ele não vai saber se o que ele está purgando é ar ou é amônia, então vai ser jogado muita amônia fora durante essa purga, e além de ela ser jogada fora, essa purga vai ocasionar o quê? O cheiro característico da amônia, é um processo que não é tão seguro, então uma série de fatores levam a purga manual a uma certa, digamos, a um grau alto de periculosidade se forem analisados todos os vieses e todos os contextos. Por mais que ela tenha lá digamos que ela seja mergulhada num recipiente adequado, que seja feito com uma válvula solenoide, operada, enfim, não é tão adequado, porque mesmo assim ela não dependeria tanto do operador e não teria tanta insegurança, mas você teria um grande desperdício de gás refrigerante. E a baixa estabilidade, porque por mais que um processo manual ou automático mesmo, mas que dependa de um operador, que dependa da operação, nos grandes frigoríficos, por exemplo, indústria de alimento e bebidas, nós temos sempre 3 turnos, então o pessoal trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, parando em curtos períodos para manutenção.
Aí nós vamos ter 3 profissionais exercendo a mesma função. Será que cada um desses profissionais vai fazer essa purga do mesmo jeito, no mesmo intervalo, com a mesma constância? Certamente não. Por mais que tenha um procedimento, enfim, que aquilo seja respeitado, na indústria, na prática, nós sabemos que isso não é real. Então, o ideal sempre é a automação dos processos. Então, purga automática. O que é a purga automática? Aqui a gente vai explicar muito mais o princípio do que os equipamentos em si. Como não é um vídeo comercial, como eu disse no começo, nós vamos focar nos princípios por trás dos equipamentos e não nos equipamentos especificamente. Então, a purga automática ela é feita através do princípio de resfriamento e separação. Vamos passar aqui adiante para entender melhor isso. Então nós temos aqui em cima um tanque de líquido, tá? Um separador de líquido. Na parte aqui de superior você vê que tem a formação de ar no sentido oposto da entrada de líquido, então aqui tem essas setas mostrando, e na parte de baixo é depositado o líquido. Então aqui seria um ponto de coleta estratégico para a purga. E a instalação do sistema de purga, no caso aqui, por exemplo, de um condensador evaporativo, ela vai acontecer nesse ponto da serpentina, onde se forma líquido, ar, juntamente ao líquido. E aí, numa instalação de consumo de energia elétrica de R$1.500.000 ano, a diferença entre você purgar o ar e não purgar o ar te dá um save de R$158.000. Então é uma diferença aí de mais de 10% em relação à sua conta anual de luz. Você vai ganhar um save fazendo a purga adequada desse ar da sua linha. Como esse ar é purgado? Vamos entender. Esse ar, que tem amônia também ali na sua composição, esse gás de amônia, digamos, ele vai passar por um processo de resfriamento, onde ele pode ser resfriado em um reservatório com uma serpentina, por exemplo, com o próprio uso da amônia. Na parte superior, o gás e o ar vão permanecer, e na parte inferior, a amônia líquida retornará ao separador. Então, esse gás e ar, que mais é ar na parte superior, que não se condensou, não retornou à forma líquida da amônia, ele vai ser eliminado, enfim, com o uso aí de válvula solenoide, de diversos componentes. Tem equipamentos específicos para isso, para fazerem isso, inclusive sem o uso da amônia, que utilizam outros tipos de refrigerantes para fazer. E tem também instalações com sistemas manuais, ali com uma serpentina, com trocador de calor também. Tem diversos tipos de sistema que dá para fazer esse processo aqui. O importante é que ele seja feito e que seja automatizado. Os processos automatizados, nós temos muito no Brasil uma demonização da automação, dos processos modulantes, porque a gente sempre pensa, isso vai tirar emprego das pessoas, isso vai custar caro, quando que isso não é verdade. Isso não custa caro, é um investimento que é muito apropriado para as indústrias, porque ele melhora o processo, melhora a qualidade do produto, dá menos manutenção, então ele custa barato em relação a um sistema pouco funcional, e além disso, ele não tira emprego de ninguém. A automação, ela força, digamos, as pessoas a se especializarem, estudarem mais, buscarem informação, estarem aí realmente envolvidas com o processo de forma geral. Então, esse save é para mostrar como vale a pena a gente pensar nesse tipo de sistema. Recuperação de calor em sistemas de refrigeração industrial por amônia. Como fazer? Aqui eu separei alguns setores, são os setores que a nossa empresa basicamente mais atende, que é o setor frigorífico, alimentos em geral, bebidas em geral, farma e química. Então, o que esses setores têm em comum? O que esses setores precisam e o que eles têm? Então, todos esses setores possuem amônia, ou, enfim, possuem um gás refrigerante ou um sistema de refrigeração, porque eles precisam disso dentro dos processos deles. Eles precisam refrigerar o alimento, refrigerar a bebida, o processo de fermentação, enfim, ele precisa ser refrigerado. O processo de pasteurização tem processo de refrigeração também. Na indústria farmacêutica, por exemplo, é necessário a climatização, então você vai ter que gerar aquele frio, digamos,
Então, o que essas empresas têm em comum? O que esses segmentos, esses setores têm em comum? Eles possuem amônia, possuem refrigeração, possuem uma planta, uma sala de máquinas, possuem chillers, enfim, que geram uma refrigeração, e eles precisam de água quente para diversas coisas. Eles precisam de água quente para, no caso dos frigoríficos, por exemplo, eles precisam de água quente para escalda, eles precisam de água quente para esterilização, eles precisam de água quente para limpeza, eles precisam de água quente para diversos processos. E esses outros da mesma forma, eles utilizam água quente dentro dos processos deles, naturalmente. Então eles já possuem a amônia, normalmente possuem vapor também, gerado a partir de uma caldeira, e esse vapor eles utilizam para gerar água quente. Mas por que não aproveitar o calor gerado da amônia para gerar água quente? Uma caloria que está sendo jogada fora, que não está sendo utilizada. Por que não utilizar essa caloria no processo de geração de água quente que vai ser utilizada na minha indústria? Então, como fazer isso? Como aproveitar a caloria gerada no meu processo de refrigeração no aquecimento de água? Muito fácil, muito simples. Na verdade não é fácil, a palavra fácil ela é um pouco banalizada, mas é simples. Como, por exemplo, ir para a academia para emagrecer, comer direito, enfim, são coisas que são simples, mas não são fáceis porque tem que ter um protocolo, tem que ser seguido, tem que fazer. Então, não é tão fácil, mas é simples, dá para fazer. Isso é feito através do uso de um trocador de calor. Esse trocador de calor pode ser em dois formatos, ou um semi-soldado, preferencialmente, que aí ele já é específico para amônia, enfim, já tem uma construção mais robusta, permite a manutenção, é melhor, ou também um brasado para amônia. A gente trabalha na especificação desse processo todo, então a gente consegue pegar lá a capacidade dos compressores, calcular o tamanho do trocador, calcular quanta água vai gerar, qual que vai ser o custo disso, o ganho. Então, vale o estudo. Entre em contato conosco para a gente fazer esse levantamento. E aí, o que eu preciso? Eu vou precisar de um trocador de calor, basicamente um sistema de controle. Esse sistema de controle, ele vai ser on-off ou modulante. Então, o que é vantagem? Nesse caso, vantajoso seria o modulante. Por uma série de fatores que a gente já falou em outros vídeos, por exemplo, da questão de estabilidade de processo, de golpes, de manutenção, mas dá para fazer também um sistema muito bom com on-off. Então o teu investimento inicial ele é menor, e aí mostrando esse ganho dentro da empresa, mostrando esse ganho real de água gerada a partir de uma utilidade que estava sendo desperdiçada, você consegue ter um grande ganho. Esse calor, aonde que está esse calor? Ele está na linha de descarga. Então, a partir da linha de descarga, a gente faz um pré-resfriamento com o trocador de calor, utilizando ainda esse calor para aquecer a água. Então, a gente faz duas coisas boas através de um único processo, duas coisas muito boas. Isso gera muita economia, gera assim, uma qualidade de fluido muito, muito boa e pode ser centralizado na própria sala de máquinas. Então, você não precisa estar fazendo lá uma estação de água inteira, um skid, enfim, lá na sua planta, você consegue fazer esse skid aí na sua própria sala de máquinas, aproveitando o seu espaço. Controle de injeção líquida de amônia. Me desculpem pelo desenho amador, mas enfim, um sistema on-off. Como ele funciona? Então, basicamente, ele tem aí ou um nível só de trabalho, ou dois níveis, um baixo ou um alto, tem sistemas com 3 níveis também, mas enfim, aqui é um sistema com 2 níveis, utilizando a chave de nível ou boia de nível AKS38, mostrar uma aqui para vocês. Essa é uma chave de nível Danfoss, modelo AKS38. Ela tem basicamente uma boia interna, uma haste magnética e uma chave elétrica. Em conjunto com uma válvula EVRA, essa é a tradicional, solenoide para amônia, EVRA, com operador manual, que é acoplada à bobina, que você vai colocar um filtro, já vem com ela, né, jogo de flanges, fornecido junto. Você vai utilizar válvula de bloqueio antes e depois no quadro de válvula e uma válvula reguladora também.
como essa aqui. Essa é uma válvula reguladora, então você vai instalar ali na entrada do separador para fazer a regulagem, né? E esse é um sistema básico de alimentação de líquido com solenoide. Então, tem o AKS38 que eu mostrei, tem a válvula solenoide, e aqui eu botei uma observação, a solenoide ela pode ser substituída também por um bloco ICF. Esse é o bloco de válvulas ICF 25, no caso aqui na entrada ele tem um bloqueio, outro bloqueio na saída, filtro, operador manual, válvula solenoide e duas portas laterais. O bloco ICF, quais são as vantagens dele em relação a um sistema tradicional, digamos? No sistema tradicional, o que nós vamos ter? Diversos pontos de conexão e solda. No sistema ICF, você vai ter basicamente uma solda na entrada e uma solda na saída. Você vai poder centralizar toda a sua operação, instalação, manutenção com menos risco e de forma mais rápida, mais ágil. Por quê? A manutenção é feita através de módulos. Então você pode sacar um módulo desses que eu mostrei, de bloqueio, filtro, enfim, trocar esse módulo, fazer a manutenção, aí restaurar ele ou, enfim, descartar, mas você faz isso muito rápido. Então você bloqueia a válvula, faz a manutenção e o sistema já está rodando. Quando que, se você for fazer uma manutenção, por exemplo, num sistema assim todo desmontado, vai levar tempo. Claro, os dois sistemas são bons, nenhum deles é ruim. Os dois sistemas são de muita qualidade, mas um entrega coisas que o outro não entrega. Mas o sistema com EVRA, enfim, desmontável, ele é um sistema tradicional. Então ele é também um sistema que pode ser utilizado. E aí, como basicamente que é a operação desse sistema? Tem um separador de líquido, aqui vai ter a injeção de líquido. Quando o líquido atingir a parte superior do nível, aí a válvula vai ser fechada. E quando ele estiver baixo, na parte inferior, a válvula vai ser energizada e vai abrir. Então é um sistema bastante simples, não tem nenhum mistério, e ele pode ser feito dessa forma. Aí esse é o sistema on-off, conectando os dispositivos, enfim. É interessante, quando tem vários separadores unidos, utilizar a válvula EVRAT, que não necessita de diferencial de pressão para abrir, então você pode estar utilizando essa válvula. Também é fornecida a válvula ICF EVRAT, que é basicamente uma válvula EVRA, só que ela já vem com o filtro nesse mesmo esquema de bloco. Então a instalação dela acaba se tornando mais fácil. Controle de injeção de amônia líquida. Como é feito de maneira proporcional? Basicamente, de forma proporcional, ele é feito através do uso de um sensor de nível, ou transmissor de nível, como alguns conhecem. AKS 4100, então nós pegamos um para mostrar para vocês. Esse é um transmissor de nível Danfoss. Aqui embaixo você vê a sonda dele, é colocada uma peça aqui para que ele fique reto, enfim. Então esse é o AKS 4100, um deles, né? Temos também modelos com display, outros tipos de haste fixa, enfim. E é utilizada também uma válvula ICM, nós já falamos em outro vídeo, vamos deixar aqui embaixo a descrição, temos amplo estoque dessas válvulas, e um controlador desse processo que é o EKC347. Então é feita uma comunicação entre o detector e transmissor de nível, onde ele vai fazer a leitura dos níveis de líquido, transmitir essa informação para um controlador, que vai interpretar esses dados e fazer com que a válvula, mandando sinal para o atuador dela, um atuador ICAD, ela abra e feche de maneira modulante, mandando somente a quantidade adequada de líquido para o sistema. Então ela não abre e fecha como uma solenoide de uma vez só. Ela abre e permanece aberta e funciona de maneira modulante, proporcional. O que isso proporciona ao sistema? Maior estabilidade, maior eficiência, menor manutenção e muito menos quebra. Então, se nós temos menos gasto e maior lucro, o nosso resultado melhora. Então, um sistema proporcional
Aí eu destaco muito a questão de regimes como -10, -35, porque a pressão nesses regimes ela é bastante baixa. Com uma pressão baixa, as variáveis de vazão ficam cada vez mais precisas para serem controladas. Então, uma válvula modulante, ela funciona muito bem, principalmente, ela funciona muito bem também em outros sistemas, mas o grande diferencial dela no funcionamento está nesse tipo de separador. Então, você instalar uma válvula motorizada ICM na entrada de grandes separadores aí com regime de -10, -35, você vai ter um ganho real e um ganho muito grande no seu processo. Tanto na parte de estabilidade, de eficiência, mas principalmente na parte de manutenção. Você vai conseguir reduzir muito a manutenção dos seus compressores do seu sistema, porque o seu sistema de refrigeração vai passar a funcionar de maneira muito mais estável. E a estabilidade garante a menor manutenção e com certeza a menor quebra. A válvula ICM pode ser montada também na plataforma ICF, então você pode tirar o módulo solenoide, por exemplo, ou manter e colocar um segundo módulo que seria o módulo motorizado, aí você tem uma segurança, e você vai colocar o módulo ICM com o atuador ICAD dentro do bloco ICF. Então você pode pegar um bloco ICF igual a esse e substituir ou colocar um módulo a mais com a função ICM motorizada e o atuador ICAD. Então o atuador ICAD é fornecido aí em 600 e 1200, que são as potências, para válvulas de diferentes bitolas. Segurança em sistemas de refrigeração por amônia, um tema muito solicitado. A normativa no Brasil, infelizmente, ela é extremamente aberta e não tem uma fiscalização adequada, não tem um repasse de conhecimento adequado. Então muitas pessoas acabam fazendo conforme acha ou conforme viu em algum lugar, e nós vamos tentar trazer um pouco de informação a mais para auxiliar as pessoas na questão de segurança, auxiliar os técnicos, engenheiros, pessoal da manutenção das utilidades, na questão de segurança em sistemas de refrigeração por amônia. Então, quais são os pilares da segurança em sistemas de refrigeração? O alívio de pressão, a limitação da temperatura, a limitação da pressão, o nível, o nível da amônia é extremamente importante, e a detecção de amônia. Nós vamos falar um pouco mais a respeito de cada um desses pilares para trazer esse conteúdo para você. Nós abrimos esse espaço também para pedir, você tem dúvidas, você tem uma adequação para fazer, ou acha que tem, não sabe, entre em contato com a gente, vamos trocar essa ideia, dá as informações do seu processo, vamos estudar junto o teu processo, entender qual é a tua necessidade, e a gente está muito à tua disposição para te ajudar. Todo o nosso time de técnicos, engenheiros, enfim, fica à disposição, entre em contato com a gente, vamos conversar, não precisa ligar só para comprar, pode ligar para conversar, trocar uma ideia, que a gente está à tua disposição. Válvula de segurança para amônia. Por quê? Segurança de equipamentos e reservatórios caso falha elétrica no controle. Então, a válvula de segurança é o modelo SFA. Um dos modelos é o SFA, nós vamos falar especificamente dela porque é a mais comum, é a mais utilizada. Então esse é o modelo SFA. Válvula de segurança Danfoss, vem calibrada, certificada de fábrica, ela pode sim ser recalibrada e recertificada. Claro que por uma empresa de engenharia especialista nisso, que seja capaz de fazer isso e que possa certificar esse equipamento. E essa válvula de segurança, ela é instalada, na verdade são instaladas duas válvulas em um DSV, que é uma válvula de 3 vias. Então aqui é a entrada e aqui tem duas saídas, então lógico que é uma tampinha aqui, a gente pode tirar para mostrar, a válvula é rosqueada aqui. Então tem duas saídas e aqui tem uma válvula de bloqueio para fechamento de cada uma delas. Então caso dê problema, vazamento em alguma, a gente pode fechar, trabalhar com a outra, trocar, e também para calibração a gente pode fazer com o sistema rodando a calibração de uma válvula por vez. Então todos os sistemas, até por precaução, eles precisam ter essas duas válvulas. Como instalar? Então nós temos a 3 vias, que é a válvula que eu mostrei, a válvula de bloqueio,
e as duas válvulas de segurança SFA. A 3 vias é a DSV, modelo DSV, e as de segurança são as SFA. Para backup eu escrevi aqui. Então nós temos lá o nosso reservatório. Na parte superior do reservatório nós vamos ter uma saída para as válvulas, onde vão ter a válvula de bloqueio de 2 vias aqui, né? De 3 vias na verdade, ela tem 3 vias, e as duas válvulas de segurança, a válvula 1 e a válvula 2. Então basicamente uma instalação muito simples, não é uma instalação extremamente complexa, ela é muito fácil. Mas uma coisa que eu vejo e me surpreende muito em diversos frigoríficos por onde a gente passa, visita, conversa, e não só em frigoríficos, eu falo sempre muito em frigoríficos porque a amônia dentro de frigoríficos é extremamente utilizada, mas em outras empresas também, especialmente em bebidas e alimentos. A negligência com esse tipo de válvula aqui é muito grande. Então, às vezes válvulas com uma qualidade extremamente baixa, certificados de calibração dados aí por empresas de manutenção que nem tem uma engenharia apropriada, nem tem uma bancada de teste. Então, além de válvulas ruins de baixa qualidade, válvulas que são calibradas e certificadas por pessoas e empresas que nem poderiam estar fazendo isso. E eu não vendo esse serviço, de calibração, mas eu destaco que é extremamente importante para o seu processo, você precisa disso, você precisa fazer isso. Então, não tem que ter válvula de qualidade sim, mas além da válvula de qualidade, presta atenção na calibração. Qual que é a empresa que está calibrando meus equipamentos? Ela tem um engenheiro responsável? Vá até a empresa, conheça as pessoas que fazem o trabalho, veja a bancada, pegue esse tempo, destine um tempo para conhecer as pessoas e as empresas que te atendem. Vá ver se a empresa que te atende lá com os produtos tem estoque, se os produtos são originais, se ele vai conseguir te atender. Isso é muito importante mesmo. Destina um tempo para fazer isso. Então, basicamente é isso. Eu estive em São Paulo antes dessa questão da pandemia para conhecer algumas empresas, eu queria conhecer alguns fabricantes e muito me surpreendeu conhecendo um fabricante, como é que era que ele fabricava, como é que era o processo de fabricação dele. Eu não vou citar nomes aqui porque nem vem ao caso, mas vão conhecer as plantas, vão conhecer as fábricas dos seus fornecedores. E vejam como é a fábrica, como é a estrutura, como são os materiais, e vocês vão se surpreender muito com assim, eu estou comprando aqui porque, sei lá, tem 10, 15% de diferença. Vai lá na fábrica e olha por que tem essa diferença. Aí você vai ver que esses 10, 15% com certeza não querem dizer nada num acidente onde você vai ter uma explosão de um reservatório, ou enfim, que não seja uma explosão, mas que algo muito ruim aconteça ao seu sistema, ao seu processo e principalmente às pessoas do seu processo e da sua empresa, talvez por uma falha em um manifold ou em válvulas de segurança. Pressostatos para compressores de amônia. Nós vamos falar aqui dos principais modelos, são muito mais modelos, mas a gente vai se deter aqui aos principais, aos mais usuais. Então, para que é o pressostato? O pressostato é para fazer a proteção do compressor para alta pressão ou temperatura de descarga e de baixa pressão de sucção. Então, os pressostatos vão fazer o controle ali de pressões e temperaturas para que o seu sistema, o seu compressor, funcione de maneira plena e segura. Pressostato de baixa. O mais utilizado, com certeza, é o KP1A. O modelo KP1A, ele é semelhante a esse. Esse aqui é um pressostato KP, onde tem o reset. E o KP5A, que é o pressostato de alta, ele é muito semelhante, fisicamente falando, a esse pressostato. Os dois são fornecidos com vários tipos de conexões, enfim, você tem, dependendo do fabricante, você tem diferentes modelos de conexão e de pressostato. Para essas aplicações também menos comuns, o modelo RT1A e o modelo RT5A. Lembrando, o que é essa letra A aqui no final do nome dos pressostatos? É amônia, basicamente. Então, esses pressostatos são especificamente fabricados para uso em amônia. Os materiais do pressostato são compatíveis com o uso em amônia e o interior do pressostato ele é fabricado para o uso em amônia. Então, utilize pressostatos adequados para esse uso.
A gente tem também o pressostato MP55A, que é esse modelo aqui. Esse pressostato basicamente é um pressostato para controle de óleo, tá? do compressor, o sistema de lubrificação. Então, se o nível estiver baixo, ou seja, a pressão de óleo estiver baixa, tiver pouco óleo, ele vai parar o trabalho do compressor para que não gere um problema em função da falta de lubrificação. E o ajuste do pressostato de baixa, ele é definido pelo fabricante do compressor. Então, ele varia muito de compressor para compressor, sistemas, enfim. E o ajuste do pressostato de alta deve ser inferior, obviamente, à pressão de calibração das válvulas de segurança. Assim você vai poder fazer um ajuste preciso e os seus compressores, o seu sistema de refrigeração vai funcionar redondo. Segurança em nível líquido de amônia. Quais são os componentes que me proporcionam segurança, estabilidade e que realmente fazem o meu processo de injeção de líquido funcionar? Sensor ou chave de nível. Então, como a gente viu antes, a gente pode utilizar um sensor de nível ou um transmissor de nível AKS 4100, por exemplo, para fazer um controle proporcional. Então, ele vai ter um sinal de saída de 420 mA, por exemplo, onde o controle vai ser proporcional, aí você vai poder utilizar uma válvula modulante, ou uma chave ou boia de nível, que é o AKS 38, vai dar um sinal on-off, liga e desliga basicamente para a válvula solenoide de alimentação de líquido, liberar a passagem de líquido de amônia ou trancar essa passagem de acordo com o nível que estiver no tanque no momento. Então, lembrando, a chave vai ter ali nível de trabalho, ou nível alto e nível baixo, enfim, ela é on-off. O sensor trabalha de maneira modulante, então ele vai fazer a válvula trabalhar de acordo com a real necessidade de nível líquido, dentro do reservatório. Então, isso nos leva para o próximo item, que é a válvula solenoide ou a válvula motorizada. Isso basicamente, se você utilizar um sensor ou transmissor, você vai ter que utilizar uma válvula motorizada. Vai ter que não, mas normalmente é utilizado. E se você usar uma chave, você vai estar usando válvula solenoide. Então, uma coisa, na verdade, se casa com a outra porque o sistema é montado não só por um componente, mas por uma série de componentes. Então, quando você opta por um sistema on-off, você vai para o lado da chave e solenoide, e um sistema modulante, você vai aí para o sensor com a válvula motorizada, e você vai ter um processo mais estável. Visor, no caso da Danfoss, o modelo do visor é o LLG, mas existem outros bons fabricantes nacionais também de visores, você pode estar consultando, utilizando. Então, basicamente, a informação que você precisa para utilizar um visor, orçar, é a medida entre centros das válvulas, onde você vai colocar esse visor. E visor para amônia ele deve ser reflexivo, então ele tem uma espécie de C de aço, o visor reflectivo com alta resistência no meio e parafusos. Então ele é um visor que tem alta proteção, alta resistência para não romper, não quebrar e não dar vazamento. No caso das caldeiras, por exemplo, das caldeiras a vapor, é um tubinho de borosilicato, então ele é muito fácil de quebrar, muito fácil de dar problema, vazamento, enfim, mas na amônia o pessoal trata com mais respeito, mais segurança, então é esse tipo de visor. Um manômetro, que na verdade possivelmente é um manovacuômetro, porque ele deve medir vácuo também, muito importante ali no reservatório. Válvula de segurança, lembrando, a instalação da válvula de segurança deve ser com a válvula 3 vias e 2 válvulas. Tem um ditado que o pessoal fala que quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 não tem nenhum. Então, válvula de segurança se encaixa muito bem nisso. Você precisa ter 2 para quando realmente houver a necessidade, você está 100% seguro de que o seu sistema está seguro, que vai funcionar, que o seu sistema de segurança vai funcionar. E aqui eu destaquei também, não é na verdade um item, é também de segurança, mas é um item muito de operação, que é uma válvula de dreno manual. Esse dreno é o dreno do quê? Dreno de óleo. Então você precisa ter um dreno e precisa fazer esse dreno naturalmente, não adianta ter só a válvula, porque ela não vai se abrir sozinha, mas você precisa ter esse processo de drenagem de óleo do seu separador, do seu sistema, para poder manter ele eficiente energeticamente. Também o dreno de ar, que nós falamos lá anteriormente. Então você ter óleo, ar e água dentro do seu sistema, você está prejudicando muito o funcionamento de todo o sistema, todos os componentes, você vai ter problema. Então você precisa buscar formas de deixar o seu fluido refrigerante
o mais puro possível. No caso da amônia, tanto na fase líquida quanto na fase gasosa, ela deve ter uma concentração máxima de amônia mesmo, e não de outros elementos, porque além de atrapalhar termicamente, além de roubar energia e fazer o seu sistema trabalhar mais e gastar mais energia, você vai estar atrapalhando a troca térmica entre a amônia e lá a sua máquina, o seu ambiente, o seu produto, enfim. Isso certamente vai estar resultando em duas coisas. Uma, na baixa da produção, e outra, na qualidade do produto mesmo. Porque quando você tem um processo mais estável, o seu produto final, especialmente aí falando de farmacêutica, de alimentos, de bebidas, ele vai ter uma qualidade melhor. Então você vai vender esse diferencial de qualidade. Detecção de amônia, que a gente botou um sinalzinho para o pessoal ver. Então é um assunto que na verdade está muito em alta hoje, detecção de amônia. A fiscalização ainda não é tão boa quanto deveria ser, mas é um assunto muito em voga, muito em alta. Então, primeiro, vamos falar do que o pessoal mais olha, em especial aí os gerentes, compras e outros. Os custos. Quais são os custos que ter um bom sistema de detecção vai evitar para a sua empresa? O primeiro, e um grande custo inclusive, é o custo de seguro. Se você tiver um bom sistema de detecção e mostrar isso para quem presta esse serviço para você, você certamente terá um custo muito menor de seguro. Segundo, meio ambiente. Também, meio ambiente é um custo, digamos, que não é um custo às vezes tão mensurável em função da fiscalização, mas é um custo moral, digamos, é um custo moral de todos nós. O custo do refrigerante, então o refrigerante, no caso o fluido refrigerante amônia. Então você tem o custo da amônia que você está, digamos, que está vazando, que está sendo jogada fora. Em algumas instalações esse custo pode ser muito alto, porque o pessoal vai repondo, já faz muito tempo que o nível da amônia vai baixando e já estão acostumados com aquilo. Então compra, vai repondo e nunca estabiliza. Então é um custo também, um custo a ser considerado. E o último, mas mais importante, é o custo das vidas. Um vazamento de amônia, um grande vazamento de amônia, ou até mesmo um pequeno vazamento de amônia em um local complexo, ele pode custar vidas. Vidas não tem um valor definido. Independente se for a minha vida, a sua vida, aquela pessoa que está lá e que pode estar exposta a esse perigo, podia ser sua filha, seu pai, seu primo. Então toda vida tem um grande custo. E esse custo de vidas, ele deve ser sim pensado e avaliado, porque ele é o principal custo que deve ser considerado na hora de colocar um sistema de detecção eficiente. Então, por que fazer? Um sistema de detecção ele deve ser feito para dar, primeiro, segurança, segundo, dados. Então você vai ter dados mais precisos sobre o que acontece na sua planta, quais são os pontos críticos a serem melhorados, enfim. E terceiro, ele vai te dar uma segurança maior. Que eu falo, é principalmente o pessoal da engenharia, das utilidades, da manutenção. Você sabe que se houver um acidente, você não está lá, o fator humano não vai ser decisivo ou tão decisivo. Por quê? Porque você fez um sistema de detecção de amônia. Como fazer? Um sistema de detecção de amônia não é assim tão complexo. Ele é sim um pouco complexo, mas pode ser feito com certa simplicidade. Ele basicamente é composto por detectores de amônia, por um quadro principal de comando e por um sistema de alarme. Óbvio, tem sistemas melhores, aí com uma aspiração, enfim. Tem N variáveis, mas esses três componentes você já monta um sistema básico de amônia. Então, simples. Tem dúvidas? Entre em contato com a gente, vamos entender o seu processo, a sua demanda, a sua necessidade e vamos estudar em como a gente pode fazer isso se adequando ao teu sistema. Agora, o principal de tudo, o que não fazer. Eu até fiz um post no meu LinkedIn essa semana passada, falando sobre o que não fazer. A gente conhece muitas plantas, muitas empresas, já andou muito, tem muitos anos de experiência. A Vaportec foi fundada em 1995, então a gente está completando esse ano 25 anos de empresa.
E dentro dessas empresas a gente vê pessoas que, por exemplo, colocam detectores. Só que você ter um detector não quer dizer que você tem um bom detector, quer dizer que você tem algo pendurado na sua parede. Então, tem detectores que, por exemplo, não são fabricados para amônia, como os detectores da Danfoss. Então ele vai, numa área de packing, por exemplo, ele vai fazer a leitura do gás de combustão até de uma empilhadeira. E vai gerar um falso alarme. Então o que acontece? Com o tempo, é a mesma coisa daquela história do menino que falava do lobo, enfim e tal, e ninguém mais acreditava porque sabiam que ele estava mentindo. Então com o tempo, esse alarme falso, ele vai tirar completamente a credibilidade do sistema de detecção de amônia. E perdendo essa credibilidade, quando esse sistema realmente for necessário, ele não vai ter crédito, ninguém vai acreditar e pode ser que ocorra um grave acidente, que pessoas venham a morrer, que a amônia seja desperdiçada, que tenham custos enormes e incalculáveis, até falando principalmente de pessoas e de segurança, por uma besteira, por uma diferencinha de valor de projeto, que você optou por colocar um detector mais barato, que atende da mesma forma, mas que não te passa a confiança, a credibilidade, enfim. Então, pense nisso. Por isso que eu grifei isso. Pense nisso. Pense em quanto vale o seu processo, quanto vale a sua empresa, quanto valem as pessoas. Não tem valor. Tem sim valor, mas não tem preço. Então pense nisso antes de fazer sistemas de detecção, antes de fazer sistemas de segurança, antes de fazer lá o controle de nível, antes de fazer todos os processos que envolvem fluidos térmicos industriais, aí vapor, amônia. Pense nisso, pense não só no custo inicial, que às vezes nem é tão diferente, mas pense também no retorno, o que eu vou fazer nessa manutenção, aumentando esse processo, fazendo essa nova parte da planta, o que isso vai me trazer e como eu gostaria que isso fosse na questão eficiência energética, segurança e rendimento. Aí, olhando esses três pilares, não avalia só o que a empresa está te entregando lá como algo padrão, mas avalia também essas outras variáveis, vai a fundo, conhece o produto, a origem, como eu falei antes, visita as empresas, conhece os estoques, conversa com as pessoas e assim sim, você vai conseguir chegar à melhor decisão para você trabalhar menos, ficar mais tranquilo com o seu processo e também focar realmente a sua energia, a sua atenção no que realmente vale a pena, como na evolução do seu processo, na segurança, na eficiência energética, porque você não vai estar mais tão preocupado com operação, manutenção e correr, descascar abacaxi, pepino, enfim, você vai estar muito mais focado em fazer o seu processo ter uma maior rentabilidade, uma melhor entrega de valor, melhorar o produto. Então, pense nisso, preste atenção nessas variáveis que elas são muito importantes, não só para as utilidades industriais, mas também para a sua empresa.